Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse dia de vida, pela vida da minha família. Deus é maravilhoso. Quero, irmãos, começar esse culto falando sobre a guerra que nós vivemos. Nos últimos tempos, tenho parado para analisar os acontecimentos do mundo, e aí a gente vê o quanto é importante a genealogia da Bíblia, que você começa a entender essa guerra que existe entre o bem e o mal, entre as pessoas más e as pessoas boas. Que na verdade as pessoas boas não fazem guerra nenhuma, né? Só apanham, né? Só são atacadas, oprimidas e perseguidas, né? Mas isso aí vem lá do início da humanidade. E é importante a gente entender isso faz parte do projeto de Deus. E, por incrível que pareça, a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, porque os poderes são muito grandes, o poder do mal ele é muito grande. E o que acontece? Por que Deus deixa? Porque, infelizmente, o ser humano só vem a Deus de verdade pela dor. O ser humano não quer vir a Deus pelo amor. Mesmo a gente tendo toda a facilidade que a gente tem hoje, luz elétrica, conforto para sentar numa cadeira confortável, tempo, a gente tem mais tempo que tinha antigamente. Parece que não. Mas as pessoas antigamente, de 100, 200 anos para trás aí, as pessoas trabalhavam sem nenhuma regra de trabalho. Você muitas vezes trabalhava pela comida 12 horas por dia. Não tinha horário para acordar. Se o patrão falasse que era 2 horas da manhã, era 2 horas da manhã. Eu mesmo cansei de acordar 2 horas da manhã para ir trabalhar. Entendeu? Você não tinha equipamento nenhum, você não recebia ajuda nenhuma, não era assim. Um frio desse aí, você tinha que juntar boi, juntar cavalo, era um chinelinho, era um sapatinho velho, furado, entendeu? Naquele capim molhado e pronto, meu amigo, não tinha esse negócio de mimimi, não tinha proteção nenhuma, não tinha nada disso daí. Criança trabalhava e vai por aí fora. E o fato é que hoje, com todo o conforto, toda a facilidade que nós temos, praticamente a maioria das pessoas sabem ler, sabem escrever. Nós temos hoje uma Bíblia na nossa língua, na nossa mão. Outro dia, se falar em 1500, por exemplo, nós estamos falando de 500 anos atrás, de 500 anos atrás o Brasil nem estava colonizado ainda, né? Mas ninguém sabia ler, não tinha Bíblia, não tinha nada. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua, na nossa mão, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. E nós não queremos nenhum compromisso verdadeiro com Deus, porque quando a gente fala de compromisso verdadeiro com Deus, você tem que agir de acordo com o que está escrito na Bíblia, porque a referência que as pessoas têm no mundo do Deus da Bíblia, que para nós cristãos é o verdadeiro Deus, porque muitas pessoas falam de deuses por aí, mas sabemos que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, é o que a Bíblia diz, e é o que nós concordamos. Aquele que ama a Jesus, o cristão é aquele que segue a Jesus, o messiânico é aquele que segue o Messias,
ele se baseia exclusivamente no que está escrito na Bíblia Sagrada. É o nosso norte, é a referência, é onde está o manual de instrução para nós. Agora, o que as pessoas fazem? Não tem tempo para ler, não querem ler, não querem compromisso com a palavra, não querem uma intimidade com Deus. Quando precisam de alguma coisa, aí começa a rezar. Quando tem uma dificuldade muito grande, uma calamidade, aí reza bastante. E não é isso que Deus pede. Deus quer um relacionamento humano, um relacionamento de pessoa para pessoa, porque Deus é uma pessoa, e um relacionamento de intimidade, de amor. E você tem que ter por Deus gratuito, sem interesse. É claro que quando você ama alguém, quando você confia numa pessoa, quando você tem ela como seu companheiro, as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas ansiedades, você vai compartilhar com essa pessoa. E é isso que Deus quer, que você compartilhe a sua vida com Ele. Inclusive, é o único que pode te ajudar. E Ele quer e pode em tudo. Só que o que acontece? Nós queremos ter um relacionamento com Deus frio, um relacionamento interesseiro, calculista, oportunista, e não é assim que deve ser. Nós devemos compreender quem é Deus, nos render à sabedoria de Deus, ao poder de Deus. Por isso que diz que nós temos que ter temor, que respeito, como diz a Bíblia, Deus está no céu, meu irmão, você não é nada, você é um ser sem poder nenhum, um ser miserável que está aqui na terra, numa fila esperando o dia da sua destruição, da sua morte. É isso que você é. Deus é eterno, Deus tem todo o poder, Deus tem um projeto de futuro para você maravilhoso, para você viver um mundo maravilhoso, para você realmente ser feliz. Você vai ficar procurando felicidade na vida aqui até o dia da sua morte, você não vai achar não. Porque o projeto da terra é insaciável. O seu corpo não vai se saciar nunca com nada, nem o seu coração. A pessoa que você é vai se saciar o dia que você for morar com Deus. Aí sim, você vai estar completo. Para isso você tem que aceitar o projeto de Deus, você tem que desejar, você tem que buscar. Tem muita gente que fala assim: mas pastor, eu não sinto nada, eu não sei como você consegue ter fé, eu não consigo amar a Deus. Mas eu pergunto para você, quem que você amou nessa vida que não tenha sido por interesse? Quem? Ninguém, nada. Nós somos seres interesseiros, essa é a verdade. Agora, outra coisa, para você amar uma pessoa, ficar apaixonado de verdade para ela, você teve que dar liberdade ao relacionamento, ao sentimento que você teve quando você olhou para aquela pessoa. Você começou a ter aquele sentimento de empatia por ela, aquele sentimento de simpatia pela pessoa, né? Você já ficou interessado, teve interesse pela pessoa, aí você começa o diálogo, começa um relacionamento físico, e aí você fica apaixonado, encantado com aquela pessoa, claro que por um período de tempo, porque a paixão do homem é passageira, depois ele não está nem, está querendo descartar aquele objeto ali, né? Mas o que acontece? O homem inteligente, o ser humano inteligente, que realmente quer ser sábio, ele tem que trazer para a matemática a vida dele e entender que quando ele descobre uma pessoa que ele ama gratuitamente, que essa pessoa ama ele tem que investir nesse relacionamento. Ele não pode deixar isso ser apenas um sentimento, como um cachorro gosta do seu dono, aquele amor apaixonado que o cachorro tem pelo seu dono, porque você não é cachorro, você é um ser humano. E sabendo, olhando
para a vida das pessoas e para o mundo, você observa claramente que o amor, a paixão não sustenta nenhum relacionamento. Você vê um relacionamento acabando ali, o outro acabando lá, um acabando em inimizade, o outro acabando em sofrimento, o outro acabando em morte. É o que você vê. Nem o amor pelos filhos que as pessoas dizem que têm, que dizem que morrem pelos filhos, não impede que eles se separem e que deixem os filhos sem pai e sem mãe, e que tragam muitas vezes para o seio da vida dos filhos uma pessoa estranha, não é? Porque filho nenhum gosta disso, mas por que a pessoa chega nesse ponto? Porque ela não age pela razão. Ela não usa o seu raciocínio lógico, ela não age pela matemática, ela não age pela verdade, entendeu? Enquanto ela está entusiasmada, enquanto ela está apaixonada, está achando tudo maravilhoso, tudo bem, quer dizer, está agindo igual qualquer animal, por interesse. E assim nós fazemos com Deus. Deus tira a gente lá do mundo. A gente outro dia estava andando cego, sem direção, sem conhecer um Deus vivo, um Deus que nos ama 24 horas, um Deus que se preocupa conosco 24 horas, um Deus que age na nossa vida, mas não queremos reconhecer. Sempre você acha que foi o acaso ou foi você. Não, você não, que eu fiz. Você não fez nada, você não pode nada, meu irmão, nada. Você não tem poder nem contra um pernilongo. E é por isso que a gente tem que raciocinar e começar a lutar, porque a luta é grande. A Bíblia diz que no final dos tempos, os demônios vão ter poder de mandar fogo do céu, vão ter poder de ressuscitar pessoas. Eles vão fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas para enganar os tolos, porque o verdadeiro servo de Deus, aquele que ama a Deus de verdade, ele não vai se deixar enganar não, porque quando você busca amar a Deus, isso não está em você, esse sentimento, você tem que querer, você tem que lutar por ele, você tem que desejar ter fé, você tem que desejar amar a Deus, você tem que desejar amar a Bíblia, você tem que desejar amar a igreja, porque senão você não vai fazer isso, o teu corpo não quer isso. O teu corpo quer ir para a folia, para a festa. O teu coração quer festa, folia, coisa do mundo, da terra, coisa de animal, é isso que você quer. Então você tem que lutar todos os dias para você ser uma pessoa espiritual. Por isso que a Bíblia fala, você tem que ter a mente de Cristo. Cristo abandonou o mundo para viver de acordo com a Bíblia. Morreu para cumprir o que estava escrito na Bíblia. Todo mundo em volta dele ali, os amigos dele, os discípulos, a mãe, todo mundo, não vai, não faça, isso pode, você pode morrer, pode acontecer isso, aquilo. Ele sempre dizia, eu vim para cumprir o que está escrito na Bíblia, e nós somos chamados para cumprir o que está escrito na Bíblia, nós somos chamados para nos render a esse projeto maravilhoso de Deus, e quando a gente tiver personalidade suficiente, nós vamos vencer a morte. Então, a gente tem que ficar atento, porque Deus pode até mudar a história do homem, porque a profecia está aqui na Bíblia. O mal quer se apoderar do mundo, do bem. As pessoas poderosas desse mundo, elas querem escravizar toda a humanidade. Escravizar, é isso que eles querem. Você seja escravo deles. Sempre foi assim, o homem é escravagista. Os demônios, as pessoas malignas, as pessoas que não têm empatia pelo ser humano, os comunistas, eles são escravagistas. E o objetivo, o sonho deles, o sonho da China, o sonho da União Soviética, o sonho da Coreia, o sonho dos países comunistas é escravizar o mundo inteiro.
porque eles servem a demônios, e eles vão lutar, eles vão tomar as igrejas para eles, eles vão tomar as igrejas. Pode ler a Bíblia que você vai ver, e já estão fazendo. Vão tomar todas as igrejas para eles, vai ficar aí poucos cristãos, entendeu? E nós temos que nos atentar para isso, não ficar deixando para na hora da calamidade, para na hora da opressão, a gente acordar, querer ser cristão, correr desesperado, fazer como aquelas virgens tolas. Quando o noivo chega, elas não estavam preparadas. Jesus já deixa claro isso. Jesus fala: olha, eu vou vir o dia que você não sabe, a hora que você não sabe, quando você menos esperar. A Bíblia alerta a gente o tempo inteiro, do começo da Bíblia até o fim, nos alerta, chama a nossa atenção, chama para a gente ser humilde, chama para a gente se converter, chama para a gente viver pelo amor, e chama para a gente acreditar no projeto de Deus e lutar. E lutar, tem que lutar, porque senão você será vencido pela tolice, vencido por esse mundo com pensamento pequeno, ridículo e miserável que tem aí. Uma vidinha tão curta igual nós temos, nós vivemos só para tolice, só. Dinheiro para estádio de futebol não falta. Dinheiro para fazer centro de eventos não falta. Dinheiro para fazer hospital não existe. É isso, é esse mundo aí, ó. Não? Estamos lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 8, que diz a palavra de Deus assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha, irmãos, esse capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios é muito importante, porque aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse relacionamento dele com essa igreja e com os irmãos da igreja, e ele dá ênfase aqui ao fato de eles terem entregado a vida para Deus, para fazer a obra, e fala também sobre ofertar voluntariamente. Só que as igrejas, elas só pregam, elas usam esse versículo aqui só para fazer você dar dinheiro. E Deus não precisa do seu dinheiro, a igreja não precisa do seu dinheiro, a igreja precisa da sua voluntariedade, a igreja precisa do teu coração aberto, a igreja precisa que você faça aliança verdadeira com Deus, que você sirva a Deus por amor, por temor, por gratidão, e sirva espontaneamente, e deseje fazer isso. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza
enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Veja bem que o apóstolo Paulo está falando aqui de riqueza espiritual. Jesus não era rico financeiramente, como alguns falsos pastores pregam por aí, que Jesus era rico, não é? Se você ler a Bíblia texto e contexto, você vai ver que enquanto esteve na terra, vivendo como homem, Jesus era de família pobre e era pobre. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Aqui o apóstolo Paulo cita Êxodo capítulo 16, versículo 18. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do nosso Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto que alguém nos vitupere, ou seja, reprove, por esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrevermos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência lá ao livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10, Provérbios, capítulo 11, versículo 25, mas de qualquer maneira, irmãos, aqui nós temos que observar que quando fala que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não é só dar dinheiro, não, é dar o tempo, é dar o amor, é dar a palavra, é fazer a obra, não é? E aqui também, quando diz aqui, o que semeia pouco também ceifará, não é semear dinheiro, não, igual as igrejas ficam pregando aí, você deu 100 reais, você vai ganhar, Deus vai te dar só 300 reais, se você der 3 mil reais, Deus vai te dar 300 mil reais, isso é conversa de homem, não é isso que a Bíblia está falando aqui, entendeu? Até porque a grande semente que Deus quer que você semeie é o seu coração no altar, é o seu coração aos pés do Senhor, é o seu desejo de amar a Deus de todo o seu coração, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui está fazendo uma referência lá em Salmos, capítulo 112, versículo 9, né? O que Deus fez. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Aqui está falando sobre Oséias capítulo 10, versículo 12, Isaías 55, 10. Está falando o que Deus fez para o ser humano, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, irmãos, aqui está falando de uma maneira geral que essas pessoas vinham, ficavam na casa do cristão que recebia, ficava na igreja, né? Claro que recebia o alimento. O apóstolo Paulo, muitas vezes quando viajava, ficava na casa de alguém, ele trabalhava para não ter que ficar dependendo de dinheiro dos outros, pedindo dinheiro para os outros, entendeu? Não que você não deva ajudar a obra financeiramente, você tem um desejo de ajudar a obra financeiramente, ajude. Você tem um desejo de ajudar um pobre na rua, de dar Bíblia para os outros, de comprar roupa de frio para os outros, comprar coberta, dar comida, faça, entendeu? Mas não pensa que é porque você vai dar 1, ou dar 1000, ou dar 1 milhão, isso vai fazer diferença para Deus, não. O que vai fazer diferença para Deus é você fazer isso com o seu coração puro, sem pesar no seu coração, sem pesar no seu bolso, sem negociar com Deus. Muitas pessoas aí saem da igreja, param de adorar a Deus, porque vão nessa conversa da igreja que usam com má intenção esses versículos para tomar dinheiro da pessoa. Tem gente que vende o carro, o único carrinho que tem, vende a casa, a única casinha que tem, para vir negociar com Deus, para dar para a igreja, dar no altar, porque ele quer ficar rico. E ainda tem aquele testemunho: olha, vendi meu carro, fiquei rico, dei tanto, Deus me deu 4 carros. Isso aí não é Deus que está dando para a pessoa, não, entendeu? Nosso Deus
não aceita dinheiro, você jamais vai comprar Deus com qualquer quantidade que for. Você pode dar tudo que você tem de material para a igreja, não vai mexer com o coração de Deus. Mas se você der um realzinho, com coração puro, com desejo sincero de ajudar alguém ou ajudar a igreja, fizer a sua parte, sem interesse nenhum, como Jesus falou, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, entendeu? Não é para os outros ver, não é? Igual tem igreja aí que o cidadão que tem dinheiro é chamado no altar, é o dizimista, entendeu? Coitado, está enganando a ele mesmo, e os pastores se enganando, entendeu? A igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de gente com desejo de fazer a obra, de verdade, né? Louvado seja Deus. Irmãos,